Olá pessoal, a aula de hoje é sobre o bico de gás, que é uma das fontes de aquecimento que a gente usa no laboratório de química. Tá? Então esse aqui é o bico de gás, às vezes ele é conhecido também como bico de Bunsen, e primeiramente eu vou desmontá-lo, vou retirar esse tubo superior dele aqui, que é o corpo do bico de gás. Então é um tubo vazado por onde o gás passa, chega até a extremidade aqui do queimador, onde sai a chama. Aqui na base temos a torneira, então tem um cilindro de gás. O gás que a gente usa aqui no laboratório é o GLP, é o mesmo que o gás de cozinha, porém em cilindros industriais, cilindros maiores. O gás vem canalizado por essa tubulação amarela, passa por algumas torneiras. A penúltima é essa, que vem para essa mangueira, e a última torneira é essa vermelha que a gente manuseia durante o aquecimento. Tá? Aqui na base, então o gás chega por esse pequeno orifício aqui, ó, que está sombreado agora. Aquele pequeno orifício ali é por onde o gás chega. Aqui na base a gente tem 4 furos. Esses furos são chamados de janelas. E alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiramente, como vai ser formada uma chama aqui no bico, então o laboratório não pode conter substâncias inflamáveis, principalmente aquelas voláteis, né, que liberam vapores inflamáveis, como álcool, acetona, gasolina, querosene, éter. A gente não pode acender chama próximo a essas substâncias. Tá? Em segundo momento, o que a gente tem que observar é que todas as torneiras estejam fechadas, né, obviamente, para não ter vazamento de gás. Isso deve ser feito sempre quando vamos deixar o laboratório, quando vamos sair da sala, a gente confere se está tudo fechado. Sobre exatamente o bico de gás, né, tem as 4 janelas. Quando eu subo o corpo do bico de gás, as janelas ficam abertas, ou seja, eu consigo colocar alguma coisa lá dentro. E o que vai entrar aqui dentro para a gente, que é importante, é o ar aqui do ambiente. Mas para iniciar a combustão, a gente deixa essas janelas fechadas. Tá? Eu vou conferir essa torneira aqui, se ela está aberta ou fechada. As torneiras se fecham no sentido horário. Então, se eu rodar aqui no sentido horário, né, no sentido dos ponteiros do relógio, ela se fecha. Como ela não roda mais, é porque ela já está fechada. No sentido anti-horário, ela abre, horário, fecha. Tá? Então, vou conferir se ela está fechada. Estando fechada, eu vou abrir a segunda torneira, que é essa. Então, eu abri a segunda torneira. As outras lá do cilindro de gás já estão abertas, então o gás passa pela tubulação amarela, está chegando até aqui. Não está vazando, porque essa torneira está fechada. A gente aproxima o fósforo aceso, o palito de fósforo aceso ou o isqueiro aqui do bico e abre vagarosamente a torneira do bico de gás. Pronto, está aceso e a gente tem que fazer algumas observações. Formou essa chama muito amarela, vou diminuir um pouco. Essa chama não é uma chama de boa qualidade, tá? Ela não produz uma temperatura tão alta quanto a outra chama, que é azul, porque quando está dessa forma, o gás não está sendo totalmente queimado. Por que ele não está sendo totalmente queimado? As janelas aqui embaixo estão fechadas. Significa que a quantidade de ar que entra nesse tubo interno aqui e se mistura com gás é pequena, o que a gente chama de mistura pobre em oxigênio, ou seja, tem pouco ar entrando. E se não tem oxigênio suficiente, o gás não se queima completamente. A queima é chamada de combustão, ou seja, não ocorre uma combustão completa do gás. Tá? Uma das características dessa combustão incompleta do gás é que, se o gás não se queima totalmente, ele não vai produzir toda a energia que deveria produzir. Se ele não produz toda a energia que ele deveria produzir,
não vai haver o aquecimento total como deveria acontecer. Além disso, forma-se carvão em pó, fuligem de carvão, carbono em pó. E o carbono ainda é um combustível, ou seja, é algo que poderia ser queimado. Vou aumentar um pouco a chama, afastá-la da mangueira, né, sem tomar cuidado com isso. Vou aumentar um pouquinho aqui a chama. Vamos ver se vou aproximar a câmera. Não sei se dá para ver uma fumaça preta saindo do bico de gás. Para mostrar melhor essa fumaça preta, eu vou usar esse Erlenmeyer. Veja, o fundo dele está limpo. Vou passar o fundo dele sobre a chama. E agora observe o fundo do Erlenmeyer. Vendo que ele ficou preto? Esse pó preto que se deposita sobre o Erlenmeyer é fuligem de carvão, é carbono, é um pozinho. Veja, ó, é um pó preto. Então, o que a gente deve fazer para ter a combustão completa? Não produzir essa chama amarela que suja, né? Que produz essa fumaça preta, que suja tudo que está sobre a chama. O que eu vou fazer é rodar o corpo, o tubo do bico de gás. À medida que eu faço isso, as janelas começam a se abrir. Daqui a pouco a gente dá um zoom ali na janela. Com as janelas agora abertas, a gente consegue ver ali bem de perto. Com essa janela aberta, entra ar suficiente, né? O ar entra por aqui, vai enriquecer a mistura do gás que vem pela mangueira com o oxigênio que entra por aqui. Enriquecendo essa mistura, a gente vai ter uma chama que queima melhor, que é uma chama azul. Tá? Esse amarelado que está aparecendo aqui é por causa de alguma sujeira na superfície do queimador. Para uso do bico de gás em laboratório, para se fazer aquecimento, a gente procura sempre a chama azul, né, a maior quantidade de chama azul possível, e isso a gente controla pela entrada de gás, né, se eu diminuir um pouco a entrada de gás, eu consigo controlar melhor a chama, ela fica menos instável, e pela entrada de ar. Tá? Se eu abrir muito a entrada de gás, observe que a chama fica um pouco mais amarelada. Por quê? Porque está chegando muito gás aqui e a quantidade de ar que entra não é suficiente para a queima completa, para a combustão completa do gás. Se eu diminuir um pouco a entrada de gás, a chama vai ficar um pouco mais azulada, ou melhor, menos amarelada, o que significa que a mistura está mais rica em oxigênio, tem menos combustível, mais oxigênio do que anteriormente, essa proporção, e a queima ocorre de maneira mais eficiente, ok? Terminando o trabalho de laboratório, né, em que foi feito um aquecimento, a gente fecha essa torneira, fecha no sentido horário, fechamos a torneira e devemos fechar também a torneira secundária. E antes de sairmos do laboratório, a gente confere se todas as torneiras estão fechadas. A chama amarela é uma chama de combustão incompleta. Chama de combustão incompleta é a chama que produz esse pó de carvão. Esse carvão, quando ele é aquecido, ele também passa pelo fenômeno da incandescência. Então, o que dá a coloração amarela para essa chama aqui é o carvão não queimado que se aquece e incandesce. Tá? Lembrando que incandescência é o fenômeno de emissão de luz provocado pelo aquecimento. Tá? Quando a gente abre o bico de gás para a entrada de ar, entra ar, o combustível se queima melhor e a coloração amarela tende a diminuir. Ela não some completamente porque esse bico de gás está sujo, está contaminado aqui na superfície dele, aqui está contaminada. Tá? Mas a chama fica mais azul, que é a coloração típica para esse gás. Mas por que ela é azul? Aí já é um outro fenômeno chamado de fluorescência, tá? Que é o assunto da próxima aula. Então, bons estudos e boas aulas. Dúvidas?
escrevam, mandem notícias.